Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Quando o Senhor vier. Essa é uma certeza que nós temos, apesar de não saber exatamente o momento em que Ele vem. E em situações como essa que a gente está vivendo, de pandemia, talvez pelo medo da doença em si, ou por preocupação com os efeitos, os impactos econômicos, geopolíticos, a gente se pergunta se é o tempo do fim, se é agora que o Senhor vem. Foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje, Não que eu seja burro ao ponto de tentar responder essa questão, quando o próprio Jesus afirmou que só o Pai sabia o dia e a hora. Eu resolvi fazer esse vídeo porque, apesar de quando a gente estuda o tempo do fim, haver algumas coisas obscuras, existem alguns ensinamentos muito claros que a gente algumas vezes deixa passar. E tem 3 coisas bem claras que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se você não é inscrito no canal, quero pedir para você se inscrever, ajudar esse canal a crescer, curtindo o vídeo, compartilhando, tá legal? Vamos lá, a primeira coisa que está muito clara é que o Senhor Jesus não está atrasado. Lá na segunda carta de Pedro, ele afirma o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, Pedro está advertindo quanto a um comportamento perverso no fim dos tempos. Pessoas querendo fazer a vontade da sua carne, querendo seguir as suas paixões, querendo viver de maneira independente de Deus. E o que elas usam para justificar esse comportamento? Uma observação aparentemente racional da realidade ao redor. As coisas parecem como desde o princípio. O Senhor disse que ia voltar, será que Ele vai voltar mesmo? Então, um questionamento, talvez inofensivo ao princípio, vai lá na frente levar a um comportamento libertino, leviano, carnal. Eu percebi uma pontinha disso em mim esses dias quando... acho que logo no começo dessa história, alguém falou sobre a possibilidade de agora ser o fim dos tempos. E eu pensei assim, mas já aconteceu, desde que Jesus proferiu essas palavras, já aconteceu tanta coisa, tantos acontecimentos dramáticos de guerras, de pestes, guerras mundiais. E os cristãos pensaram que talvez fosse o fim naquele momento. E se Jesus não voltou naquelas épocas, por que eu deveria esperar que Ele voltaria agora? Esse argumento, esse raciocínio, ele parece razoável, mas ele é muito perigoso, porque ele pode nos levar, sim, a esse ponto de incredulidade. E, posteriormente, um coração, sim, carnal, que usa esses questionamentos para justificar a própria carnalidade. Quando o Senhor Jesus, na verdade, advertiu, Ele falou que alguns sinais viriam antes que chegasse o fim derradeiro. Lá em Lucas 21, olha só o que ele diz: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. E ele fala aqui, nesse contexto, até de pestes também. Então, situações que são sinais do fim, mas que vêm antes, algum tempo antes do fim. Mas por que o Senhor Jesus faria isso? Por que Ele enviaria sinais tanto tempo antes? E eu vejo aqui, eu penso na misericórdia do Senhor. Ele não quis dar sinais só para a última geração. Eu não posso dizer que é assim que funciona a mente do Senhor, mas eu fico pensando, e se na sua misericórdia Ele não espalhou os sinais ao longo dos séculos para que cada geração tivesse um testemunho, um lembrete de que Ele viria? Que não se deixasse enganar por promessas de melhora da sociedade, promessas de construir uma humanidade melhor. Não, esse mundo como a gente conhece vai terminar, vai acabar. E a gente precisa se lembrar disso. Então, eu vejo, eu não vejo que os cristãos do primeiro século ou dos que viram a Primeira Guerra Mundial, que eles foram enganados. Não, aquilo era assim.
um sinal da vinda do Senhor e um lembrete para aquela geração. E aí Pedro, ele termina a carta dele, a segunda carta, advertindo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, é uma advertência para nós. O Senhor não está atrasado. Ele vem. Tá? A segunda advertência é que nós devemos estar preparados. Isso está muito claro. Se você ler Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21, você vai ver várias vezes se repetindo a palavra para estar apercebidos, para vigiar. É o que o Senhor espera de nós. Lucas 21 diz assim: e olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Nós temos uma responsabilidade para com esse mundo, de anunciar o Evangelho, de fazer discípulos, mas nós devemos olhar por nós, porque o nosso coração pode se carregar. Ele diz de glutonaria. É interessante que a gente costuma considerar a glutonaria como um pecado pequeno, menor, mas é um pecadinho que pesa, que pode pesar o nosso coração. Eu fico pensando, poxa, mas o Senhor não fez os manjares para a gente se deleitar, a Bíblia não diz isso, mas eles podem se tornar um ídolo. Eles podem se tornar a nossa fonte de alegria, de satisfação. Eu acho que a nossa geração, ela é sobrecarregada, tem uma overdose de delícias. É só abrir o Instagram, a gente tem receita, facilidade para esse tipo de coisa. Mas se sobrecarregar de delícias pode tirar de nós o apetite para o verdadeiro pão, o apetite para o pão da vida. Jesus também fala sobre embriaguez, e é claro que a referência é a bebida alcoólica. E aí você pensa, eu não ando na porta de um bar. Mas será que é só isso que embriaga? Será que é só isso que entorpece? Eu penso na nossa geração no entretenimento, como a gente, tem oferta abundante de entretenimento, ao ponto de a gente não conseguir, às vezes, parar, ficar numa conversa. Eu mesmo, conversando com alguém, pego no celular 8 vezes, 10 vezes, Então, é algo que também pode entorpecer a gente para as nossas necessidades, para as necessidades das pessoas ao nosso redor. Pode nos embriagar de fato. E ele fala dos cuidados da vida, a preocupação com o dinheiro, com o amanhã, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir. Essas coisas podem sobrecarregar o nosso coração e aí tirar a gente do alerta. Qual é a consequência disso? A consequência, quando a gente começa a achar que a vinda do Senhor não está perto, é que a gente começa a construir a nossa casa, a gente começa a achar que a nossa casa é aqui. A gente começa a investir aqui, usar os nossos recursos para os nossos prazeres aqui, negligenciar o serviço aos irmãos, que o Senhor nos deu a responsabilidade de servir. A gente começa a negligenciar isso. E pior ainda, a gente começa a explorar. O texto, o sermão fala de servos que exploram os seus conservos. Então, você não vê isso de líderes muitas vezes que ao invés de servir ao seu povo, estão se servindo do seu povo? A gente não vê isso acontecendo na nossa geração? Isso é consequência de não perceber que a volta do Senhor está perto. E a terceira coisa que está bem clara é que a gente tem que estar preparado, porque o fim vai chegar com F maiúsculo ou com F minúsculo. Se a gente não viver para ver o Senhor Jesus voltando do céu, e a palavra diz que todo olho verá. Se a gente não viver para esse dia, nós vamos morrer. Nós vamos morrer e a palavra diz que depois disso vem o juízo final. Então, vem sim o juízo final, e nesse juízo final a gente não tem mais oportunidade de se arrepender. A oportunidade que a gente tem de se arrepender é nesses pequenos juízos que o Senhor manda para a nossa terra. Eu vejo essa situação dessa pandemia como um juízo, sim, um juízo do Senhor. Porque a gente vive numa era de pecado, de iniquidade, de tamanha iniquidade. Pensa em quantos assassinatos, em quanta imoralidade sexual, em quantos abortos, perseguição aos cristãos, injustiça. Pensa em tudo que tem acontecido. E se nós não merecemos que o Senhor mande a sua ira sobre nós,
pela graça dele, ele manda a ira, mas ele segura, né? Ele segura o peso da própria mão para não nos esmagar. Ele manda a ira com misericórdia, porque hoje ainda há oportunidade para arrependimento. Então eu vejo juízo de Deus e eu vejo misericórdia de Deus para com a sua igreja e para com o mundo, nos dando a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, de pregar o evangelho com ousadia. Meus irmãos, para algumas pessoas, o Covid-19 é mesmo o fim. E de fato, gente, nós não temos nenhum controle sobre o dia da nossa morte. O dia da nossa morte vem como um ladrão. Então, quer seja para o fim com F minúsculo, quer seja para o fim com F maiúsculo, nós devemos estar preparados. Então, o Senhor, Jesus, não está atrasado. Nós devemos vigiar, como a palavra diz, e devemos estar preparados. Devemos estar preparados para o fim com F minúsculo, a nossa morte, ou o fim com F maiúsculo, que vem, que é a vinda do Senhor. E por último, eu quero deixar um texto, um versículo, para encorajar você a permanecer em oração diante do Senhor. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. O Senhor vem. Maranata. Um abraço e até a próxima, se o Senhor não voltar antes.